Evangelho, sexta-feira depois das cinzas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira depois das cinzas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao 9º capítulo do Evangelho de São Mateus. E acabamos de ouvir um trechinho bem curto, o Evangelho de hoje é bem pequenininho, que introduz a discussão sobre o jejum. O tema é o jejum. Existe um contexto que nós vamos falar já dele, em base à nota que aparece na própria Bíblia de Jerusalém. Mas é importante termos claro que a introdução dos 3 exercícios espirituais que foram apresentados na quarta-feira de cinza e o significado desses exercícios espirituais que tivemos a chance de meditar juntos, eles nos acompanharão nesses primeiros passos do tempo da Quaresma. E hoje o tema do jejum e a experiência do jejum vem apresentada. Os interlocutores de Jesus hoje são os discípulos de João Batista. Não são exatamente os fariseus, mas aqueles que acompanharam João e que viveram junto com João uma experiência de fé na preparação da vinda do Senhor, endireitando e aplainando os caminhos para a chegada do Senhor. E a pergunta que trazem os discípulos de João, ela nos leva a compreender um sinal, mas a gente precisa rapidamente contextualizar para poder percebermos o valor dessa pergunta e o quanto essa pergunta lança os interlocutores de Jesus à compreensão de uma boa nova. Os discípulos de João, assim como os discípulos dos fariseus, cumpriam um gesto de piedade que era um ato de oblação a Deus para suplicar ao Senhor que apressasse a vinda do reino. Em outras palavras, por meio desse gesto de piedade, que era o jejum superrogatório, eles ofereciam esse gesto de reparação, esse gesto de amor, que era a prática do jejum de uma maneira muito intensa, pedindo que Deus antecipasse, que a vinda do reino acontecesse logo. Interessante, porque eles se perguntam por que os discípulos de Jesus não fazem o jejum. Vocês entenderam agora? Porque o reino já chegou. O sinal do não jejuar dos discípulos para aqueles que jejuavam suplicando a Deus a vinda do reino, o não jejuar dos discípulos de Jesus abre a demanda. Por que vocês não jejuam? Por que vocês não esperam a vinda do reino? Porque ele já chegou. A resposta de Jesus é belíssima. Jesus respondeu-lhes: Por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? O noivo é Jesus e seus discípulos são os companheiros do noivo. Aqueles que jejuavam esperando a vinda do reino, que se aplicavam a um gesto de piedade, suplicando a Deus que concedesse a graça da vinda do Messias, eis que o Messias agora chegou. E o jejum, que era um sinal de piedade que os aproximava dessa esperança, levou eles agora a perceber o sinal do cumprimento dessa promessa. Os discípulos daquele que João Batista, que nós seguimos, ele, João Batista, apontou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele de quem eu não sou digno de desatar a sandália. E os discípulos de Jesus não jejuam.
O jejum era um exercício de piedade no coração e na vida dos discípulos de João, na espera do reino. E foi, se não pelas palavras de João, mas pelo exercício de piedade que os seus olhos estão se abrindo agora diante do Cordeiro de Deus. Se as palavras de João Batista não, digamos assim, ecoaram suficientemente no coração deles para que seus olhos se abrissem diante do Cordeiro de Deus, aquele exercício de piedade os levou a essa compreensão, pois foram finalmente ao encontro do Cordeiro de Deus que João Batista havia falado, e diante dele apresentaram a pergunta. E ouviram dos lábios do próprio Senhor, o Messias que veio para celebrar as núpcias definitiva de Deus com o seu povo, estava ali, diante de seus olhos. E o Senhor acrescenta aqui um anúncio para que se entenda, ou melhor, o Senhor introduz o tema do seu messianismo. Não é o Messias. A discreção do Senhor não vai de encontro àquela imagem do Messias esperado, o Messias guerreiro, o Messias rei que viria para destituir o poder dos povos sobre o povo de Israel e estabelecer o reinado de Israel definitivo. O Messias, que é o Filho de Deus, é o servo que veio para oferecer sua vida por amor, em obediência ao Pai, pela nossa salvação, que não veio para destruir, mas veio para se entregar por amor. Dias virão em que esse noivo será tirado. O Messias veio, está aqui. O testemunho é que os discípulos do Senhor não jejuam. E esse é o sinal. Se não pelas palavras de João, mas pelo exercício da piedade do coração de vocês, então agora vejam o sinal. E creiam nas palavras que João vos apresentou. E sigam também esse Senhor. Mas saibam, esse não é o Senhor como vocês esperavam, mas como o Pai o deseja, que não veio para reinar com um braço forte contra os homens, mas pela salvação dos homens. O seu braço forte e sua mão firme estabelecem a misericórdia e o perdão. Oferecem a paz e a salvação pelos homens. Dias virão em que esse noivo será tirado. Então ali se fará o jejum, desejando o Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Nós estamos nesse tempo do jejum, no tempo da espera do advento glorioso, da vinda de Cristo glorioso. Ele não foi tirado de nós como no tempo da paixão, ou seja, durante os 3 dias da paixão, morte e finalmente ressurreição do Senhor. Ele permanece no meio de nós, pois ressuscitou, está à direita do Pai e agora, lembro do texto de São Bernardo, as 3 vindas de Cristo, que normalmente se fala de 2, né? A vinda da encarnação e a vinda gloriosa, mas aí São Bernardo nos ajuda a compreender a vida intermediária entre uma e outra, que é aquela onde o Senhor vem, escondido no coração de seus discípulos, unido a todo aquele que guardar a sua palavra, pois ele mesmo disse que todo aquele que guardar a sua palavra, ele e o Pai virão e farão morada, onde 2 estiverem reunidos em seu nome, ali ele vai estar. Pois bem, estamos nesse tempo. Mas ao mesmo tempo, como ensina São Paulo, o mundo está em dores de parto. E que o digam os nossos dias de hoje. Quantas dores de parto estamos vivendo, e aqui na Europa, ainda mais. Dores realmente, meus irmãos, de partir o coração. E nós clamamos nessa hora, vem, Senhor Jesus. A violência nos fere, vem, Senhor Jesus.
a maldade se delaga em muitos corações. Vem, Senhor Jesus. Vem. Realiza sua vinda gloriosa. O nosso jejum também é uma súplica para que o Senhor cumpra o seu advento glorioso. Mas não se esqueçam, meus irmãos, não caiamos, atentos para não cairmos na mesma pretensão que talvez alguns dos irmãos naquela época do Senhor, que faziam um jejum superrogatório, caíram de acreditar que a prática dessa piedade geraria uma obrigação em Deus de antecipar os seus tempos. Deus é soberano. A prática do jejum, ela prepara o nosso coração para que nós possamos viver o tempo de Deus. O nosso jejum hoje oferecido é para que o nosso coração esteja em prontidão para servirmos ao Senhor que está no meio de nós. Desejamos o seu advento glorioso, mas quando dizemos, vem Senhor Jesus, Ele vem nessa vinda intermediária, ou seja, entre nós, para estabelecer o seu reino. Quando falamos, vem Senhor Jesus, e às vezes pensamos no seu advento glorioso, Ele vem para que no seu coração e no meu coração, feridos pela violência, triunfe a misericórdia. Quando nós falamos, vem Senhor Jesus, e jejuamos esperando a vinda gloriosa, porque a maldade se delaga no meio de nós, Ele vem em nosso socorro para que triunfe a bondade e a verdade em nossas relações. Pois nós estamos nesse tempo intermediário do advento da presença de Cristo. E desejamos que a sua vinda gloriosa finalmente aconteça. Mas a cada dia caminhamos em direção a ela. Então deixa Deus ser soberano em seu tempo. A vinda gloriosa do Senhor acontecerá no tempo que o Pai definiu. E até isso foi reservado do Filho. Mas quando chegar a hora, Ele entregará o Filho. O próprio Senhor nos fala isso no Evangelho. Então que o nosso jejum e a nossa súplica pela vinda do Senhor seja para consolidação e para vivermos dentro desse advento, que é a vinda intermediária do Senhor. Por isso falávamos na quarta-feira que o jejum é aquele exercício espiritual que nos ajuda a termos a prontidão sobre a nossa experiência humana. Somos impotentes, não estamos no lugar de Deus, precisamos do socorro dele. O jejum nos fala sobre a nossa humanidade, nos coloca diante da verdade da nossa humanidade, dos limites que vivemos na nossa carne e do quanto somos necessitados das mãos e do coração de nossos irmãos e irmãs, iluminados por Deus e orientados a nós pela caridade. Como temos necessidade do coração iluminado pela fé do nosso irmão que se faz por nós caridade em nossas necessidades materiais e espirituais. Como temos necessidade de Deus por nós para nos sustentar no caminho da graça e como Deus conta conosco para sermos tesouro de vida na vida de nossos irmãos e irmãs. Vem como a meditação de hoje, as meditações nesses dias vão se completando, não é verdade? O jejum é algo que nos espera. Hoje, sexta-feira, podemos oferecer esse gesto de jejum. Podemos fazê-lo de muitas formas. Se olhamos a primeira leitura de hoje, bom, antes de mais nada, o jejum concretamente fala da renúncia a uma realidade material, né? Corporal. Porém, a primeira leitura de hoje nos fala sobre o significado espiritual do jejum e é de grande relevância. O jejum que me agrada, diz o Senhor no livro do profeta Isaías, não será antes este quebrar as cadeias da injustiça, desatar os laços da servidão, pôr em liberdade os oprimidos, destruir todos os julgos. Oh, meu irmão e minha irmã,
vê a impotência e a limitação nossa, que sentimos uma dor de cabeça quando o estômago fica um pouco mais vazio. E aquilo dali nos causa um certo desconforto, é verdade? Suportar um desconforto, esse desconforto nos faz ver a nossa limitação. Como pode, por tão pouco, já nos sentimos tão agitados? E com que olhar de misericórdia eu não vou olhar para os meus irmãos e irmãs quando os vejo agitados? A agitação no coração do homem que muitas vezes nós encontramos e poucas vezes compreendemos. Se fisicamente uma dor de cabeça é difícil de administrar e às vezes eu preciso da ajuda, da compreensão do outro, preciso da ajuda até de um remédio, se for o caso, para passar a dor de cabeça, mas particularmente ali naquele jejum eu entendo que a dor de cabeça é pela falta do alimento. Que isso te faça recordar que o sofrimento na vida do seu irmão também pode acontecer pela falta de um alimento, não só do ponto de vista material, mas do alimento físico, do alimento espiritual. Quantas vezes é a nossa compreensão, a nossa tolerância, o nosso ser discreto, o nosso falar com carinho, o nosso agir com humildade, que vai ajudar o outro a sair daquele mal-estar em que se encontra, percebendo talvez a própria falta de limite, percebendo talvez as palavras que falou de maneira exagerada, ou talvez tendo a força e o alimento, a nutrição necessária para conseguir dar um passo a mais. Como uma experiência física nos ajuda a viver uma leitura espiritual. Então, uma das propostas do exercício do jejum é essa. E seguindo ainda o profeta Isaías, podemos pensar naquelas pequenas renúncias que fazemos por amor ao Senhor e entregar algo que lhe é tão bom e tão agradável. Oferece a renúncia daquilo, essa abstinência por amor ao Senhor. Durante esse período, oferece. E cada vez que me deparar com aquela vontade, ou que tiver aquela oportunidade, o ofereço, mas o ofereço com esse significado espiritual. Por exemplo, comi um prato que me foi muito agradável, tenho a vontade de repetir, ofereço a não repetência daquele prato. É, como poderia dizer, um pequenino desgosto, porque me daria o gosto de tê-lo. Mas ofereço não tê-lo para exatamente não me dar essa saciedade. Mas por que isso? Para ajudar a me recordar que o meu coração tem sede e fome de Deus. Para recordar que eu não tenho o poder de me saciar sobre todas as minhas necessidades e que humildemente espero de Deus o alimento que me sustenta. Veja, faço uma comparação simples, me perdoem se é uma comparação até mesmo muito banal. A reflexologia, aquela terapia dos pés, né, que pelos pés a gente pode ver o reflexo dos órgãos do nosso organismo, nos ajuda a compreender uma coisa um tanto óbvia. A gente pode dialogar com o nosso corpo sobre tantos aspectos. A maioria das vezes em que aparece aqueles famosos nódulos no exercício da reflexologia que mostram que algum órgão não está talvez no melhor do seu funcionamento, muitas vezes é o reflexo de algo que estamos passando. Ou seja, quantas vezes aquele estômago incomodado não é exatamente porque temos apenas uma gastrite, mas aquela gastrite é fruto de uma série de preocupações e de tantas agitações interiores.
que nós vivemos. Por quê? Porque o tempo inteiro nós estamos dialogando em relação com o nosso próprio corpo. E ele é também, em nosso favor, um grande sinal. Deus o abençoou e nos entregou como graça. E ao dialogar com ele através desse exercício do jejum, eu posso alcançar, sim, uma experiência, uma compreensão espiritual. Então, ao não me dar aquela saciedade, eu posso dessa experiência recordar esse fato e sentir sobre mim. Como é desagradável não poder se satisfazer, não se sentir senhor da própria satisfação. Se eu falo isso, é uma coisa muito teórica. Se você experimenta isso no jejum, da teoria a gente já dá um passo a mais. Já deixa de ser menos teórico. E a gente começa a se convencer de uma realidade. E quando a gente começa a enfrentar essa realidade, a gente vai se dando conta que, de fato, é necessário que haja da minha parte um ato de humildade. E da minha parte, eu comece agora a falar com o Senhor sobre o quanto eu dependo de Suas mãos para cuidar de mim. Que o bom Deus possa nos abençoar e que os exercícios penitenciais desse tempo da Quaresma nos ajude intensamente a termos um coração cada vez mais entregue nas mãos do Senhor e unido aos nossos irmãos pelo vínculo da caridade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.